Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Meu nome é Frank Bacurau e eu quero te falar nesse vídeo sobre um trabalho que investigou a seguinte questão. Se eu treinar durante algum tempo, no caso aqui foram 12 semanas, se eu treinar em jejum antes da musculação ou treinar consumindo 1 a 2 horas antes do alimento, vai dar diferença depois de 12 semanas? Então, o título do trabalho foi esse aqui, ó, Impacto do jejum overnight versus estado alimentado nas adaptações do treinamento de força, né, um estudo randomizado, clínico randomizado. Então, basicamente a pergunta foi essa. Então, na introdução lá, quero só antes de falar um pouquinho do trabalho, deixar um agradecimento aqui para o Rodrigo Calduro, porque ele me enviou o trabalho. Então, esse é um trabalho de autores nacionais, tá? E eu não tinha acesso a esse trabalho nessa revista, estava conseguindo. É um trabalho que acabou de sair, ó, dia 7 de maio, e o Rodrigo foi muito gentil e me enviou o trabalho. Então, eu quero deixar aqui meus agradecimentos públicos a ele. Não o conheço pessoalmente, mas eu quero agradecer, tá? Se esse vídeo chegar a ele, ou alguém ou conheça, estenda meus agradecimentos a ele. Então, como eu disse, né? Na introdução do trabalho, eles colocam o seguinte, né, que a nutrição, claro, ela é importante para que o treino seja feito com bases eficientes, né, que eu possa mover a sobrecarga, que eu possa fazer meu exercício, que eu possa treinar adequadamente a nutrição. É importante. Então ele comenta que existem esses dados que talvez em jejum, por exemplo, no endurance afeta. Aí ele comenta que existem alguns estudos sobre Ramadã, né, que é um tipo de jejum específico lá dos indivíduos que são da religião do Islã, que também tem. Mas a grande questão que permanece é que tem muito pouco estudo comparando, por exemplo, se eu não consumir nada de treino, nada de alimento antes do treino, por exemplo, acordar, né, fiz um jejum de 8, 12 horas, fiz um jejum overnight, que é o que está aí, né, um jejum overnight. Acordei sem comer nada, então, fiquei em jejum várias horas, acordei e fui fazer musculação. Ou comparar isso com a seguinte situação: 1 a 2 horas antes do treino eu como alguma coisa. Será que em 12 semanas vai dar diferença? Então essa é a questão. Né? Já que a alimentação tem esse papel, eles se, se resolveram testar essa questão. Né? Já que a alimentação é importante, será que eu como ou não como antes do treino? Já que, assim como eles falam aqui na introdução, já que tem várias estratégias que sugerem que você pode fazer, treino em jejum, pode comer e tal. Então, aí eles falam do papel da nutrição, eles quiseram testar. Né? Então, eles não quiseram ver o efeito agudo. Eles comentam que eles trabalham de efeito agudo, mas quiseram testar o efeito crônico. Tá? Então, é óbvio que os indivíduos que foram separados aqui, eles estavam consumindo as calorias adequadas às necessidades deles, tá? A diferença é que parte da para o grupo alimentado, parte dessas calorias que eles precisavam diariamente, desses carboidratos e tal, era consumida antes do treino, enquanto o outro grupo não fazia isso, mas comia o equivalente ao que eles precisavam o resto do dia, tá? Então, basicamente, o que eles fizeram? Tá? Eles separaram aí 28 indivíduos ambos os sexos, tá? Tem aqui um fluxograma do trabalho, então vão dizendo aqui quantos eles recrutaram, quanto eles alocaram aqui nos diferentes grupos, foi randomizado, mas no final eles analisaram 15 no grupo em jejum e 13 no grupo alimentado. E basicamente o que eles fizeram, tá? Então, primeira coisa importante, é um trabalho crônico, 12 semanas, tá? 3 meses. Então, grupo em jejum, acordaram no jejum overnight, né? Então ele define o que é jejum. Ele fala, ó, jejum é você ficar algumas horas ou até algumas semanas sem comer água ou beber líquidos que tenham energia, tá? Então ele fala aqui, ó, o grupo jejum, o grupo alimentado, e ele fala que no começo do estudo foi verificada aqui a taxa metabólica basal, foi feita uma anamnese, depois no outro dia foi feita uma avaliação da composição corporal por DEXA, no começo do estudo, a espessura do quadril por ultrassom, a força dinâmica do supino e da extensão do joelho, teste de potência, foi feito aqui um recordatório alimentar e o IPAC aqui para ver, né, a questão do IPAC. E aí, no meio das 12 semanas, eles fizeram aqui um outro recordatório alimentar e no final das 12 semanas, eles fizeram de novo a composição corporal de novo por DEXA, a espessura do quadríceps por ultrassons, teste de força, teste de potência e por aí vai. E o interessante, né? O interessante é que nesse trabalho eles não verificaram nenhuma dessas variáveis, não verificaram
diferença em relação a estar em jejum ou estar alimentado. Então, por exemplo, a gente pode ver aqui, ó, vamos ver algumas coisas primeiro aqui, ó. Então, vamos lá, aqui, ó. Espessura do quadríceps, tá? Eu já vou falar daqui da massa gorda, mas espessura do quadríceps. Então, ele vê que quem estava em jejum, depois de 12 semanas, o quadríceps teve um aumento, teve hipertrofia, tá? Então, aqui a barra de significância está aqui, tá sinalizando isso. Uma diferença de antes e depois. O mesmo ocorre para quem consumiu carboidrato 1 a 2 horas antes do treino. Mas o interessante é que não houve diferença entre os grupos. Os dois permitiram a hipertrofia, mas não houve diferença em relação à condição. Tá? Outra coisa, quando a gente vai ler aqui a força no supino, também mesma coisa. Houve aumento de antes e depois nos dois grupos. No grupo jejum, aumentou a força no supino antes e depois de 12 semanas de treino. E a mesma coisa para o grupo que estava alimentado, mas não houve diferença entre os grupos. Ou seja, as condições estar alimentado ou estar em jejum overnight não teve diferenciação. Aqui, extensão do joelho segue a mesma dinâmica, tá? Aqui ele comenta lá sobre potência, tá? Então, ele avaliou a potência a 30% de um RM, a 70% de um RM, tanto para o supino como para a extensão do joelho, e também não houve diferença entre os grupos. A única coisinha que ele relata aqui, ó, que ele relata como diferente, então, a massa corporal, né? Peso, massa corporal, massa gorda e massa isenta de gordura. A única coisa que ele comenta é que no grupo de jejum houve um aumento significante aqui da massa isenta de gordura em relação antes e depois, o que não foi observado no grupo alimentado. Mas ele comenta que o tamanho do efeito aqui foi considerado trivial, tem que olhar com cuidado esse dado. Mas basicamente eles mesmos dizem que o principal achado do trabalho deles é que não houve, né, como a gente falasse, tanto faz, como tanto fez, né? Tanto fez você ter acordado e ter ido treinar, ou você ter, antes do treino, 1 a 2 horas, né, ter feito uma refeição de carboidrato. É claro que eles vão explicando aí vários motivos, e só uma observação que eles comentam, que não com essas palavras, mas eles comentam, né? Eu sempre falo para os meus alunos, quando a gente fala assim para a pessoa não treine em jejum, por exemplo, o que você entende por jejum? Então, aqui eles deram uma definição de jejum, como eu falei para vocês, que eu até anotei aqui a definição bonitinha deles, né? Ausência de ingestão de alimentos ou de bebidas contendo energia por um período de várias horas, ele fala cerca de 12, a algumas semanas, tá? Isso é jejum. Então, porém, quando eu falo para meus alunos, olha, vamos imaginar que o indivíduo acordou, fez um jejum overnight, e aí, né, não comeu nada, obviamente, durante a noite, e aí foi treinar e de manhã treinou bem. Né? Aí a gente tem que entender, eu sempre falo para os alunos, quando a gente quer entender a ideia de jejum, você tem que entender se você está falando só de ficar algumas horas aí à noite sem comer, mas como é que estavam as reservas? Então, vou ver um exemplo simples. A pessoa antes de dormir foi lá e fez uma refeição. Aí ela ficou 10 horas sem comer, mas ela fez uma refeição antes de dormir. Essa refeição, vamos dizer, continha carbo, e esse carboidrato foi tanto para o fígado como para o músculo. É claro que durante esse período de jejum noturno, aí, jejum overnight, o fígado vai liberar um pouco desses carboidratos dele para manter a glicemia, mas esse carboidrato do músculo, já vi trabalho que fala que usaria, por exemplo, 26% do glicogênio do fígado à noite, mas o glicogênio do músculo não usa. Então, eles mesmos dizem que um fator que pode explicar o fato de não ter feito diferença pode ser que o glicogênio do músculo estava lá e permitiu o grupo, tanto o grupo, né, permitiu, por exemplo, o grupo em jejum treinar adequadamente. Tanto, inclusive, uma observação interessante é que a carga, o volume deles não foi diferente. Então, o grupo em jejum não levantou menos peso, vamos dizer assim, no popular, do que o grupo alimentado. Tá? Inclusive, ele fala, ó, existem trabalhos que mostram que quando você treina certo grupo muscular, você usa de 25% a 40% de glicogênio daquele músculo. Então, eles comentam, né? Eles falam, olha, o glicogênio muscular é importante, então pode ter influenciado. Tá? Então, é o que eu digo para os meus alunos. Quando a gente fala em jejum, não faça em jejum, uma coisa é a pessoa estar várias horas sem comer e as reservas de glicogênio muscular hepático estarem baixas. Isso seria realmente um jejum. Mas pode acontecer da pessoa estar há horas sem comer, mas as reservas ainda estarem parcialmente ou totalmente, no caso do músculo, está ali quase totalmente intacta, e no caso do fígado, parcialmente intacta. Tá? Então isso pode explicar.
Mas, de qualquer forma, eles estão dizendo aqui que para esse tipo de trabalho, e esses indivíduos aqui eram indivíduos não treinados, tá? Ele descreve lá a série, então você vê que era um trabalho inicial, esses indivíduos eram não treinados e tal. Mas a questão é que todos os ganhos que eles tiveram, seja de força, seja de hipertrofia ou de potência, não teve diferença em relação a treinar em jejum ou treinar alimentado, tá? Então preste atenção nisso. Quando você, antes de você falar assim, então beleza, eu vou fazer jejum legal e vou treinar. Lembra, aqui eles estavam em jejum overnight, mas o próprio autor eles comentam, eles não verificaram, por exemplo, como é que estava o glicogênio hepático e muscular. Então é o que eu falei, embora um grupo estivesse durante todos os tempos aí em jejum, eles podiam ter esse glicogênio, tá? Ou uma outra coisa que eles falam é que talvez ainda que tivesse tido um decaimento, não teve, tá, na sobrecarga, esses indivíduos conseguiram treinar adequadamente. Então, provavelmente tinha lá algum glicogênio, tá? Então, uma outra abordagem complementar que a gente pode fazer no futuro seria pensar, para complementar esses dados, seria, por exemplo, fazer o cara treinar em jejum, mas fazendo com que ele tivesse uma redução do glicogênio muscular também, e hepático, tá? Uma redução. E aí ver o que acontece. Mas é um trabalho muito bacana. Eles comentam que é um dos primeiros trabalhos, talvez o primeiro com essa característica, e traz para a gente aí uma informação sobre como nós podemos nos conduzir aí, né, aumentando nosso conhecimento científico sobre o que nós devemos fazer, por exemplo, em termos alimentares antes de treinar. Então, aqui no caso, finalizando, não houve diferença, né, na condição de jejum ou alimentado 1 ou 2 horas antes para as variáveis testadas de composição corporal, a não ser aquele detalhe que eu falei da massa magra, de composição corporal, de força dinâmica, de potência, hipertrofia. Tá ok? Então é isso, espero que tenha gostado aí do vídeo, dá uma olhada nesse trabalho, ele é muito bacana, mais uma vez aí, obrigado ao Rodrigo, autor do trabalho, deixe seu like, até o próximo vídeo, tchau, tchau!